A história dos alemães que colonizaram a linha Imperial, linha Brasil, Araripe e 9 colônias chama atenção quando a gente descobre que os imigrantes eram boêmios. A Boêmia fica numa região serrana da Europa Central. A agricultura, a mineração e o comércio eram bem desenvolvidos. Por isso, os alemães do sul adotaram a Boêmia como sua pátria. Os Sudetos diziam: não sou alemão, sou boêmio. A Boêmia passou por várias guerras, muitas crises econômicas, fome e pobreza. Numa dessas crises, os alemães foram expulsos da Boêmia e 200 famílias vieram para Nova Petrópolis em busca de trabalho, comida e paz em 1870. Elas chegaram em seus lotes e tiveram que derrubar a mata para construir as casas, começar o cultivo, colher e vender a produção. Foram muitos anos de trabalho. Quando sobrava algum tempo, alguém escrevia uma carta para os parentes que ficaram na Boêmia. Era o jeito de manter a conexão com a família. Os imigrantes superaram as dificuldades e Construíram, como na Boêmia, uma comunidade bem servida de comida, de saúde e de educação. Uma comunidade solidária e inovadora. A vida nova já era realidade. Eu desde piá, eu sempre me interessei por essas coisas, né? Então eu vivia incomodando o pai e a mãe, de onde é que vieram os avós deles, antepassados, de onde é que vieram. Então a mãe sempre falava que eles vieram da Alemanha, da Boêmia. E eu fui procurar Boêmia, mas mãe, não tem nada de Boêmia na Alemanha. Tem esses estados, mas Boêmia não. Não, mas é na Boêmia, né? Então essa curiosidade ficou, né? Então, mais adiante, depois, quando a turma teve pessoas que foram para a Alemanha, né? Se achou a parte dos gringos, da família, e depois foi um outro primo para lá, que daí a gente descobriu que vieram de Greibitz, inclusive no túmulo do bisavô consta Greibitz, né? Essa origem dos nossos antepassados, a gente consegue entender um pouquinho melhor por que a nossa região é como é que é, né? Porque os nossos pais são do jeito que são, os nossos avós. Tu abre um novo horizonte, digamos assim. Foi assim para mim mágico, digamos. Assim, acho que seria o termo bem isso, foi realmente bem especial essa oportunidade, né? É muito importante saber de onde, afinal de contas, a família veio, né? Saber realmente qual é a região, se hoje se fala, vieram da Alemanha. Não vieram da Alemanha. A Alemanha passou por muitas e muitas mudanças. E, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante saber. Hoje a Boêmia pertence à República Tcheca. É uma região desenvolvida. O sistema de educação, criado pelos Sudetos, privilegia a formação tecnológica. Na indústria, os cristais da Boêmia são os mais conhecidos. As máquinas industriais também são destaque. Na agricultura, as plantações de lúpulo, trigo e cevada sustentam a indústria cervejeira. Uma tradição da cultura tcheca. E o setor do turismo está em pleno desenvolvimento. A Boêmia está entre as principais economias da Europa. E está aberta aos programas de intercâmbios para manter as conexões com as novas gerações dos descendentes de cidadãos tchecos. Para o governo da República Tcheca é muito importante manter as conexões com os descendentes tchecos, ou neste caso, boêmios. E por isso existe o programa de apoio ao patrimônio cultural tcheco no estrangeiro. Dentro desse programa, nós, os professores, somos enviados para diferentes partes do mundo para dar aulas da língua, cultura, cozinha, canto, qualquer coisa que tenha a ver com a República Tcheca. E então, desse jeito, é possível estudar tudo isso em Nova Petrópolis. Porque a gente estava acostumado na escola a estudar história, estudar situações sobre Lutero, por exemplo, né? Sobre a situação do Lutero.
e a gente estar lá, conhecer os locais onde é que isso aconteceu, é uma energia muito diferente, é algo mágico, não é uma coisa que tu lê, tu estuda, tu vê, tu acha que nunca mais vai ver na tua vida, ou isso daqui é uma coisa que está escrita no papel e no dia a dia tu nunca vai ter algum uso prático. Então a viagem, tu conhecer locais novos, locais que tem muito mais história de certa forma do que a nossa região, para mim foi um primeiro tipo, uma ruptura, digamos assim, do que até hoje eu tinha, até então, né, eu tinha vivido. O intercâmbio te dá uma liberdade. Estando na Europa, tu tem uma proximidade com outros países, com outras culturas. E automaticamente, se eu já estava lá, fui atrás realmente da história. A República Tcheca acelerou as reconexões das histórias das famílias. As famílias boêmias se conheceram e se aproximaram. O resultado desta reconexão foi o acordo de irmandade entre Nova Petrópolis e Jabnet nach Nissou. Nós temos que saber as nossas raízes, de onde é que a gente veio, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Isso a gente não, pelo menos eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? A gente tem que saber de onde é que a gente veio, a gente tem que ter, como é que se diz? Tem que ter esse conhecimento, né? Para saber quem nós somos, né? A gente percebe que a cultura tcheca é muito rica, né? Assim como nós temos, obviamente, as nossas culturas, a nossa cultura popular e tudo mais. E para a dança, para mim, foi muito especial porque isso deu mais gana, digamos assim, para tu não dançar por dançar, né? Tu saber que a dança tem toda uma expressão, né? Cada dança normalmente simboliza alguma situação, aquele passo tem uma origem. A República Tcheca tem grandes universidades, né? E eles, inclusive, têm como ir lá estudar. Também tem um curso de 4 semanas na República Tcheca, onde descendentes tchecos de diferentes partes do mundo se juntam para estudarem juntos o tcheco. E também para fazerem diferentes passeios para conhecerem mais a terra dos seus antepassados. E o melhor disso é que para isso tem uma bolsa, então é mesmo uma maneira de como estudar na República Tcheca de graça, 4 semanas. Foi muito massa, muito legal mesmo, assim, essa sensação de, primeiro, a gente buscou uma conhecida que já veio para Nova Petrópolis, então já sabia dessa relação entre os antepassados que vieram da cidade de Fridland, em tcheco, Fridland Tu. E ela foi junto conosco, então ela falava alemão e inglês e ela traduzia para o tcheco, então tinha esse triângulo. Nós chegamos lá na comunidade de Dietersbach e entramos em igrejas, entramos em cemitérios, nós tínhamos somente uma foto da casa. A gente sabia que a casa hoje poderia já não estar mais de pé, mas a gente tentou um monte de casas, mobilizamos a comunidade e chegamos exatamente no local por conta dessa foto, e na verdade foi por conta da casa ao fundo da foto, que até hoje está de pé. Então, e foi muito, muito interessante, porque a gente movimentou toda uma comunidade, a comunidade também se sentiu valorizada, isso foi uma emoção indescritível, não tem muito como falar. E essas oportunidades que surgem para nós, né? Então, acredito que a gente tem que aproveitar, tem que agarrar ela com unhas e dentes, como se diz, né? E hoje há essas possibilidades, né? Tipo, se quiseres fazer um intercâmbio cultural, fazer um intercâmbio de estudos, enfim, há possibilidades, né? Temos aí, inclusive, a parceria com o consulado, né? O estudo da língua tcheca, do idioma tcheco, né? Naskledano, mejsi hezky. Všechno.